quero agradecer todas e todos que participaram dessa mesa, da roda de conversa. Foram questões fundamentais que foram postas, mas que demonstram que é possível construir uma escola de qualidade. Então, os exemplos dados demonstram que nós temos no Brasil várias experiências fundamentais do ponto de vista da construção coletiva de uma escola de qualidade que garante o direito de aprendizagem a todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos, mas que nós temos ainda um desafio enorme do ponto de vista dos sistemas de ensino, seja municipal ou estadual, bem como temos hoje no Brasil um Ministério da Educação que é incapaz de articular e construir um projeto nacional de educação pública que efetivamente possa nos oferecer uma perspectiva de futuro, tanto para a carreira do magistério quanto para os alunos e as alunas. O ministro que está tomando posse hoje representa a iniciativa privada e todos nós já tivemos acesso às notícias que mostravam que no seu currículo ele tinha texto onde defendia a punição e o castigo às crianças. E ele apagou isso hoje do seu currículo porque a mídia divulgou. Então, se o pretendente anterior falsificava o currículo, incluindo coisas que, na verdade, ele não tinha obtido como título de doutor, esse retirou o que tinha colocado e que existe de fato, né? Então, ele suprimiu informação. E por tudo que vocês falaram, está claro que nós temos desafios imensos pela frente. O Antônio Nóvoa, ele escreveu um texto alguns anos atrás, onde ele dizia que os profissionais do magistério tinham que abandonar a concepção e o lugar de funcionários públicos para assumir a identidade de profissionais da educação, o que de fato somos. Porque é diferente o lugar de um funcionário público que não tem uma formação específica, não tem uma definição do ponto de vista da sua responsabilidade profissional e social e não representa um saber historicamente construído que determina o seu lugar dentro da sociedade. Os professores têm esse status, mas não o exercem efetivamente. E uma demonstração disso é que nós, até hoje, não fomos protagonistas da construção de uma política educacional para o país que refletisse de forma explícita o que é que nós pretendemos enquanto profissionais e o que queremos do ponto de vista da formação daqueles com os quais nós trabalhamos e que justificam e legitimam a nossa existência enquanto profissionais, que são os estudantes, porque sem eles nós não existimos enquanto profissionais. E é exatamente a ausência de um projeto que nós possamos defender enquanto profissionais é que permite, por exemplo, que as mudanças no Ministério da Educação ou as mudanças nas secretarias interfiram de forma preponderante no fazer cotidiano das equipes escolares. Então, quando a Tiana fala dos pacotes educacionais ou da contratação de empresas de gestão escolar, demonstra exatamente essa questão, como que os gestores dos sistemas de ensino podem, de repente, interferir em como que nós trabalhamos nas escolas, como que vai ser desenvolvido
a atuação dos professores e como serão monitorados do ponto de vista externo às escolas e a partir da secretaria, que muitas vezes o secretário nem mesmo entende do cotidiano da sala de aula. E o Bruno apontou as ameaças que podem ocorrer a partir do fim da pandemia, se é que terá um fim de fato, o que é difícil. E o Adelmo falou do Fundeb, mas nós temos um problema maior. O Fundeb vai ser votado nas próximas semanas, mas as projeções que estão postas para a economia brasileira apontam para uma queda na arrecadação de 30%. Então, se o orçamento da educação hoje ele já é restrito e a grande parte das secretarias municipais e estaduais possuem condições apenas de pagar a folha de pagamento com pouco recurso para investimento, a queda na arrecadação de 30% no próximo ano vai significar que em muitas secretarias nem mesmo os salários estarão garantidos. Então, nós temos que iniciar um processo de discussão sobre o que é fundamental para que a gente possa garantir que a educação continue tendo os recursos necessários para que as crianças e adolescentes tenham um ensino de qualidade. Esse é um desafio que está posto para o próximo ano. E, contraditoriamente, há uma semana atrás, saiu uma matéria nos meios de comunicação que a grande maioria das prefeituras do Brasil não vão conseguir gastar todos os recursos determinados pela lei que exige que os municípios gastem no mínimo 25% da sua arrecadação com a educação. Por quê? Porque as prefeituras e as secretarias de educação, durante esses 120 dias da pandemia, não investiram os recursos existentes porque não se prepararam para oferecer aos professores, durante a pandemia, condições para continuar desenvolvendo as atividades remotamente com seus alunos. Portanto, vai ter recursos em caixa que não serão utilizados e, portanto, não atingirão os 25%. E o que os secretários e prefeitos querem? Querem que o Congresso Nacional flexibilize a lei e que permita não gastar os 25% e que eles possam ser realocados para outras áreas da administração pública. Então, nós temos que estar atentos para essas questões que estão postas nesse momento, porque elas representam um desafio para a educação no próximo ano. E eu queria dizer também que o Bruno coloca da possibilidade da uberização, nós temos que saber que nós já temos no Brasil por volta de 35% dos professores da rede pública com contratos temporários. Em São Paulo, por exemplo, existem milhares de professores que se aposentam como precários e sem nunca ter tido a oportunidade de serem efetivados. E nós temos em vários estados experiências da transferência de escolas públicas para as famosas OSs. Aqui na Bahia, por exemplo, já tem esse projeto, como já tem em Goiás, no Rio de Janeiro, um projeto piloto no estado de São Paulo, em Minas Gerais. Então, não é algo que está posto para um futuro. Isso já está ocorrendo nas redes de ensino, tanto quanto a militarização das escolas públicas. Aqui no estado da Bahia, nós já temos 100 escolas municipais sob controle da Polícia Militar. E temos outras em Goiás, em Manaus, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Paraná e outros estados. E
a uberização ela é muito mais presente no modelo apontado pelo Bruno nas escolas privadas. É óbvio que a pandemia demonstrou para os empresários do ensino que o ensino remoto ou o ensino à distância significa aumentar violentamente o lucro que eles obtêm. E nós estamos vivendo um fenômeno do fechamento de centenas ou milhares de escolas privadas pequenas. Porque quando a gente fala em escola privada, muitas vezes a gente pensa nas escolas de ponta, que tem mensalidade de R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês. Mas a grande maioria das escolas privadas são escolas de periferia, de bairros, que cobram mensalidade de R$300, R$400, R$500, e que essas estão fechando, muitas delas estão fechando agora, diante da pandemia. E muitas escolas médias e grandes estão perdendo alunos. Então, a uberização apontada pelo Bruno vai ocorrer, sem dúvida alguma, no sistema privado de ensino. Mas tem algumas perguntas que foram enviadas, e aí eu passo para a Nani para que ela possa fazer a leitura das perguntas, para que as pessoas que estão assistindo possam participar efetivamente. Então, é com você, Nani.